E em estúdio, para analisar as questões dos Estados Unidos, está como sempre às terças-feiras João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começamos por este discurso em forma de aviso e um pouco também a tentar justificar a própria situação dos Estados Unidos. Barack Obama diz que os líderes europeus não têm tomado medidas, mas não têm sido tomadas a tempo. Parece que é também uma forma de, indiretamente, o presidente norte-americano se justificar da própria crise que atinge os Estados Unidos. Justifica-se um pouco com esta crise da dívida na Europa. É também, mas também é um facto que há alguma justificação para o Obama mencionar esse ponto, esse facto. É essa a opinião pública, ou parte da opinião pública norte-americana, e estamos a falar de diferentes vertentes e diferentes linhas de opinião. A título de exemplo, o próprio Krugman, que não é exatamente, que não apoia toda a linha económica da administração Obama, tem visões semelhantes, que na Europa não se está a fazer o suficiente, ou que não se está a fazer nada, o que tem o seu fundamento, porque se olharmos exatamente para os problemas que temos vindo a ver, e o tipo de medidas, as medidas são poucas ou nenhumas. Temos muitas promessas, temos um novo programa, os programas são mais dá a sensação de estarem a apagar fogos do que uma resolução, algo bastante diferente do que nós vimos nos Estados Unidos. A tentativa de resolução da crise nos Estados Unidos logo após o 2008 e tudo o que seguiu após 2008 foram de facto medidas que algumas podem ser criticadas, mas que com uma vertente muito mais imediata e com caráter de urgência, que é exatamente o que não se vê na União Europeia. Precisamente pelo facto, relacionado com as críticas relacionadas que a União Europeia muitas vezes mostra que de União tem pouco, são interesses a apontar para diversos lados, e para além dos interesses são também receios, nomeadamente da Alemanha, alguns dos receios mais fundamentados do que outros. Mas de facto, e voltando à tua questão, Hugo, sim, também se pode depreender que... Numa altura também de pré-campanha, Barack Obama quer tentar usar todos os trunfos que tem. A situação do Obama não está muito simpática a nível de sondagens. É algo que não é muito recente, mas que, dado todo o elém inicial desta administração, é algo que parece que não estão a saber lidar com isso muito bem, e estão com este tipo de jogo do empurra também, que cá Estados Unidos não se está melhor porque os europeus não estão a fazer o trabalho de casa. No fundo, os norte-americanos também estão a sofrer algumas das consequências desta crise, à semelhança do que acontece com os europeus, e se calhar estarão eventualmente menos habituados a este tipo de cortes, a este tipo de exigências, acima de tudo, a uma taxa de desemprego tão elevada como esta que agora atinge a economia norte-americana. Sim, de facto. Isto é algo que eles não estão habituados, e a administração tem que justificar, e muitas vezes empurrar a culpa para terceiros é a melhor solução política. E não foi só a questão do Obama, vimos muitos outros membros da administração, direta e indiretamente, nos últimos tempos, fazer comentários que a situação só está assim, ou ainda está assim, ou não está a melhorar devido à passividade dos líderes europeus. O próprio Tim Geithner veio agora dizer que é capaz de vir aí uma solução, ou a solução fomos nós que empurramos os líderes europeus para chegar a uma solução. Com a presença no Ecofin também. Com a presença. Não, aliás, houve durante este fim de semana o Tim Geithner, inclusive, deu a sensação que foi ele que resolveu a questão e foi ele que forçou os líderes europeus a ganharem juízo. Praticamente. É este tipo de mensagem doméstica que nós vemos dos líderes norte-americanos agora. João, outra questão que está necessariamente relacionada com esta crise, e acima de tudo com a crise dos mercados financeiros, com a instabilidade, com as quedas acentuadas. Uma das empresas que também está a sofrer com estas pressões é a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, e uma questão que se coloca é algo pelo menos inédito para este, chamemos-lhe super investidor, mega investidor, pelo menos um homem forte dos mercados, que pondera recomprar ações para tentar, de certa forma, evitar que continuem a cair e também, consequentemente, valorizar
as próprias ações e a própria empresa. Parece que esta tendência ou este tipo de operações pode tornar-se mais comum agora com esta instabilidade nos mercados e, acima de tudo, com as quedas que se têm verificado. Ora bem, isto é um conceito um pouco de textbook a nível de como valorizar e como passar a confiança também para o mercado em relação à percepção do management do valor da empresa, quer seja a Berkshire ou quer seja outro tipo de empresa qualquer. Mas no contexto atual, nem todas as empresas terão essa capacidade. Estamos a falar de um buyback, que significa a compra em cash de ações próprias. Nem todas as empresas terão, nem pouco mais ou menos, e na conjuntura atual, capacidade de o fazer. O Buffett tem uma situação totalmente diferente. Ele sempre foi, a nível da política de investimento e de gestão da Berkshire, sempre que ele algo disse é que seria importante e que é importante, mesmo em alturas pré-crise, ter uma grande almofada de liquidez, ou seja, ele tem bastantes fundos parados, não tem fundos investidos. Atualmente parece que estamos a falar de cerca de 50 mil milhões de dólares parados em cash ou quase cash, e que mesmo após este anúncio de potencial compra de ações próprias, vai planear não ficar com menos de 20 mil milhões como uma almofada de liquidez. Logo, voltando ao início da questão, quer dizer, faz sentido para quem acredite no valor da empresa, mas mesmo quem acredite no valor da empresa e que as ações estejam desvalorizadas, muitos poucos vão ter a capacidade de liquidez para efetuar este tipo de transações. Olhando para outros casos em dificuldades, há 2 semanas mais concretamente, assinalamos aqui os 3 anos da falência do Lehman Brothers. A White Star, da qual fazes parte, pertence ao Lehman Brothers, e é uma forma também de dizer aos investidores que nem tudo o que é associado ao Lehman Brothers é necessariamente, e perdoa uma expressão, mau ou representa necessariamente prejuízos. Não, de facto. É importante voltarmos um pouco atrás e quando olhamos para a falência da Lehman Brothers. A Lehman, a nível de ativos e passivos, quando foi à falência, tinha mais ativos do que passivos. A insolvência foi uma insolvência de liquidez. Tinha um desfazamento, como praticamente toda a banca tinha, a nível de ativos de médio e longo prazo, e uma percentagem considerável de exigências de liabilities a curto prazo. E perante as questões de liquidez que se verificaram, na altura precisamente, e também, obviamente, ligado a isso, quando anunciaram perdas nos seus ativos, nomeadamente nos seus portfólios de subprime e afins, que nessa altura se despoltou a falência da Lehman, que pode ser apontado também como não a causa para a situação onde estamos hoje, mas sem dúvida nenhuma que aumentou a sensação de risco e que aquele conceito too big to fail poderia não ser aplicado a todas as partes. Foi uma exceção, todos nós sabemos o que é que se passou na altura. Uma semana antes houve bancos que foram apoiados, ou quase bancos, a Fannie Mae, Freddie Mac, etc. Na semana a seguir estamos a falar de AIG e uma série de outros bancos, não só nos Estados Unidos como pela Europa fora. Também falhou num fim de semana pré-anúncio da falência. O Barclays Bank estava interessado no Lehman. Apenas o governo do Reino Unido exigiu algum tipo de garantias que o Fed decidiu não prestar. Quer dizer, a Lehman foi à falência por uma série de causas, não só pela questão do balanço, porque essa seria semelhante a muitos outros que até estavam em pior situação. Mas voltando ao início da questão, realmente a Lehman era uma plataforma de investimento com diversos braços. Braços esses que também estavam e estão em Portugal. A White Star, o acionista da White Star continua a ser a Lehman Brothers, que era cá em Portugal, numa perspectiva de gestão de ativos da banca, particularmente estamos a falar de créditos, portfólios de crédito mal parado e todo este advisory e gestão que está relacionado.
E o White Star, pós a insolvência, tem uma história bastante engraçada, porque é um caso de sucesso que vindo de uma falência, ainda com o acionista sendo a Lehman Brothers, e uma situação em que, pondo as coisas bem um bocadinho em perspectiva, que a White Star era instrumental e operacional da Lehman cá em Portugal, que o mandato que foi dado ao management da White Star, a grande parte desse management com grande valor e que já vinha do processo pré-falência, e é agora um caso de sucesso porque basicamente a White Star abriu-se ao mercado, presta um sem número de serviços de grande valor. A nível de staff, a White Star duplicou o staff para cerca de 160 pessoas, gera cerca de 1.000 milhões de euros. E o mandato e as perspectivas são de crescimento, ou seja, podemos ver que nem tudo o que está relacionado com a Lehman Brothers, e há um ou outro exemplo semelhante pela Europa fora, que são operações que tinham valor, que têm valor e vão continuar a ter bastante valor. João, já voltamos a falar da crise europeia.